Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode soar bem estranha no começo, mas que tem uma profundidade enorme. É a frase central de uma lição muito poderosa. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Bora entender o que isso realmente quer dizer? Para começar, a gente tem que admitir que essa é uma ideia que vai totalmente na contramão do que a gente costuma fazer, né? A nossa tendência é dar um peso gigantesco para cada pensamento que passa pela cabeça, como se fosse uma verdade absoluta. E tá aí ela, a frase no centro de tudo. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Sou radical, né? Talvez um pouco pessimista, mas a intenção aqui é outra. É algo muito mais libertador. Aí a gente já se pergunta, mas o que isso significa na prática? É para ignorar pensamentos tipo, preciso me lembrar daquela reunião importante? Não, não é nada disso. A diferença é fundamental e a gente já vai chegar lá. Então vamos lá. Vamos descobrir o que realmente está por trás dessa afirmação tão forte. Entender como essa ideia funciona e para que tipo de pensamento ela serve. E aqui a coisa já começa a clarear. A ideia não é que alguém não tem valor, ou que a vida não tem sentido. Pelo contrário. O ponto central é este. Aqueles pensamentos automáticos, sabe? Aquele fluxo constante de preocupação e julgamento, eles não são a verdade. Certo, mas então, de quais pensamentos exatamente a gente está falando? O material de origem é bem específico sobre qual é o alvo dessa prática. A gente está falando daquele ruído mental, sabe? As preocupações que aparecem sem serem convidadas, os medos, as críticas internas e externas, e aquelas velhas histórias que a mente conta sem parar. São pensamentos que simplesmente surgem. A maioria deles a gente nem escolheu ter. Tipo esse aqui, por exemplo. Eu não sou o suficiente. Um clássico do nosso crítico interno, né? Um pensamento que, se a gente acredita, pode paralisar a vida. Ou esse outro, isso vai dar errado. É a voz da ansiedade projetando um futuro todo negativo com base em medos antigos, antes mesmo de qualquer coisa acontecer. E tem esse aqui que prende a gente num ciclo "minha vida é sempre assim". É a mente criando uma historinha fixa que não deixa a gente enxergar novas possibilidades. O objetivo aqui, então, é bem direto. É treinar a nossa percepção para parar de dar crédito automático para todo esse fluxo mental. É praticar a ideia de que nós temos pensamentos, mas nós não somos os nossos pensamentos. Mas por que eles não significam coisa alguma? De onde vem essa conclusão tão forte? A lógica por trás disso mostra como esses pensamentos são, na verdade, bem instáveis. A razão é que esses pensamentos, geralmente, vêm do passado, são filtrados por experiências antigas. Eles são baseados no medo, não na clareza. E eles mudam o tempo todo. O que hoje parece uma certeza absoluta, amanhã pode ser o contrário. E muitas vezes eles até se contradizem. E aqui tem um teste decisivo. Se esses pensamentos fossem verdadeiros, o resultado seria paz, seria clareza. Mas como na maioria das vezes eles geram confusão, ansiedade e sofrimento, isso já é um baita sinal de que não são uma base muito confiável para a gente construir a vida. Tudo bem, a teoria é interessante, mas como é que a gente aplica isso no dia a dia? A beleza dessa lição está justamente na simplicidade da prática, que não exige nada além de um pouquinho de atenção. O exercício é muito simples. Primeiro, um pensamento surge, uma preocupação sobre trabalho, dinheiro, um relacionamento. Segundo, a gente só observa ele, sem brigar e sem se julgar por ter pensado aquilo. E terceiro, a gente aplica a ideia mentalmente. Meu pensamento sobre o trabalho não significa coisa alguma. E um ponto super importante aqui, isso não é negação, tá? Não é fingir que um desafio não existe. É um ato de humildade, uma forma de dizer para si mesmo, a minha primeira reação, o meu pensamento automático sobre isso, talvez não seja a visão mais clara ou mais útil que eu posso ter agora. E ao fazer isso repetidamente, uma coisa muito poderosa começa a acontecer. Abre-se um caminho para o que a lição chama de o espaço para a paz. Cada vez que a ideia é aplicada, sem morder a isca de um pensamento automático, um pequeno espaço é criado. Um espaço entre o estímulo, que é o pensamento, e a nossa resposta a ele. E nesse espacinho, tudo muda. Em vez de uma reação instantânea, movida pelo medo ou pela raiva, surge a chance de respirar, de observar a situação com um pouco mais de distância, de escolher não embarcar imediatamente na história dramática que a mente está contando. E como a fonte nos diz de um jeito tão bonito, esse espaço é o começo da paz. Não é algo grandioso ou complicado. É um simples momento de pausa que pode mudar tudo. O convite final, então, não é para uma crença cega. É para a experimentação. Tratar isso como um pequeno experimento na própria mente e ver o que acontece. A lembrança de que ninguém tem a obrigação de acreditar em todos os pensamentos. Só isso já é uma liberdade e tanto.
E para terminar, fica esta pergunta para a gente refletir. E se a paz que tanto se busca não estiver em encontrar os pensamentos certos, mas simplesmente do outro lado de um pensamento que finalmente se escolheu não acreditar? Até a próxima análise!